Oi pessoal, boa noite, pessoal do primeiro termo A. Vamos para mais uma aulinha de física. Hoje é a nossa aulinha número 10, que pertence ao segundo bimestre, correto? Então vamos lá. Hoje nós vamos começar a estudar o movimento uniformemente variado. Lembrando que o que nós estudamos até a aula número 9 era um movimento uniforme, MU. Então as características do movimento uniforme é que ele não tinha aceleração, não se acelerava nem se brecava, por isso a velocidade era sempre constante, tudo bem? Então nada tinha a ver com esse que nós vamos estudar agora. Então nós vamos começar a estudar o movimento, ele chama uniformemente variado. Quer dizer, ele é um movimento variado, mas não é variado de qualquer maneira, de qualquer jeito. Ele é uniformemente variado, quer dizer, ele respeita um padrão de variação, certo? Então não é um movimento totalmente bagunçado, ele é organizado, ele varia, ele é variado, só que ele é variado uniformemente. A gente chama de MUV, movimento uniformemente variado. Cuidado para não lerem movimento uniforme variado, não existe isso, tá? É movimento uniformemente variado, quer dizer, ele é variado, mas de uma maneira organizada, que tem essas características aqui. Então, quais são as características? É o seguinte, ó. Para um movimento ser uniformemente variado, acontecem duas coisas. Primeiro, tem uma aceleração. Só que não é uma aceleração, imagine você que o acelerador e o freio são as acelerações, tá bom? Então imagine que você acelera, mas não fica aumentando a pressão no pedal, ou brecando e aumentando a pressão no pedal, ou retirando a força do pedal. Você freia, é uma desaceleração, ou você acelera com o pé sempre do mesmo jeito no acelerador, certo? Então, quando você tá, por exemplo, você não precisa ficar apertando o pé para que ganhe velocidade. É lógico que se você estiver numa subida, você vai ter que fazer isso, porque aí nós temos o aclive, que dificulta, e também tem o atrito do asfalto, né? Enfim, do piso onde o móvel está. Aqui nós estamos imaginando uma situação totalmente ideal, né? Praticamente sem atrito nenhum, sem declive, sem aclive, né? Retinho, planinho, bonitinho. Então, só de acelerar com a mesma intensidade, a velocidade vai aumentar gradativamente e organizadamente. Ou só de frear com a mesma intensidade, não precisa apertar mais ou apertar menos, nem o freio e nem o acelerador precisa ficar apertando, aumentando a aceleração ou diminuindo. Você vai acelerar e manter aquela aceleração. Então, só de manter a aceleração sempre igual, tá? Então, a aceleração constante, isso vai fazer a velocidade mudar, aumentar se for uma aceleração ou diminuir se for uma freada, tá bom? Ou uma frenagem. Então, características principais do movimento uniformemente variado: a aceleração é constante, a aceleração média é a mesma da instantânea, porque é uma aceleração só, é sempre igual. Para achar a aceleração, basta dividir a variação da velocidade pela variação do tempo, V sobre T. E nunca isso vai dar zero, porque a aceleração tem que existir, não pode não existir. Se der zero, é porque não tem aceleração, seria movimento uniforme, tá? E aí, por que você está acelerando uniformemente, está acelerando sempre igual, não está apertando demais ou tirando o pé, está sempre mantendo a mesma aceleração, está acelerando, mas sempre do mesmo jeito? A velocidade vai variar de acordo com esta equação aqui, ó. A velocidade vai depender do quê? Da velocidade inicial, de com que velocidade começou, da aceleração que você está imprimindo ao movimento e de quanto tempo está naquele movimento, certo? Então, a velocidade tem uma equação agora, ó. Então, a velocidade vai aumentando ou diminuindo de acordo com o quê? Com a velocidade que começou, com a aceleração do movimento, que é constante, e depende do tempo que você está lá acelerando isso aí. A função horária ou equação do movimento uniformemente variado, a gente brinca que é a equação do sorvetão. Lembra que a do movimento uniforme era a equação do sorvete, era S igual a S0 mais VT. Essa aqui, olha como é grande, por isso que a gente chama de sorvetão, tá bom? Então aqui está escrito assim, ó, função horária das posições, ó, ou seja, onde, lugar, qual é a posição final que o móvel vai chegar de acordo com o tempo que vai passando. Então essa posição
para um movimento uniformemente variado, ela depende de onde saiu. Ó, S0 é o quê? S0 é posição inicial, popularmente conhecida como de onde saiu. V0, tudo que tem esse zerinho é inicial. V de velocidade, então velocidade que começou o movimento, porque a velocidade vai aumentando ou vai diminuindo. Então, mas começou com uma determinada velocidade. Então, essa velocidade de início é chamada de V0. T é de tempo, tanto aqui quanto aqui. O tempo que está em movimento, né? Quanto tempo está em movimento. Então, T é o tempo. Meio A mais metade do A. O A é a aceleração, que é sempre constante. E o T de novo é o tempo de novo, porque T aqui e T aqui é a mesma letra, então é tempo de novo, tá bom? E aqui, ó, a velocidade final, ó, velocidade final, velocidade que vai atingir, velocidade atingida ou velocidade final, depende da velocidade com que começou, então velocidade inicial, da aceleração, que é sempre constante, e de quanto tempo faz que o movimento está acontecendo, certo? Só legendando as fórmulas para você. Então, no movimento uniformemente variado, a aceleração é sempre constante, nunca é zero. É um número, sempre ela, sempre aquele mesmo valor. A velocidade que o carro, o móvel vai atingir, depende do quê? Da velocidade que começou, da aceleração e de quanto tempo faz que está em movimento. E a posição onde vai chegar, a posição atingida, a posição final, digamos assim, posição final, quer escrever também, vamos colocar, ó, posição final ou posição atingida, tanto faz, tá bom? Posição final depende de quê? De onde saiu, da posição inicial, de qual era a velocidade de saída, velocidade inicial, de quanto tempo faz que está em movimento, e de mais metade da aceleração do móvel vezes o tempo elevado ao quadrado. Como descobriu essa fórmula, professora? Experimentalmente, tá bom? E aí eu vou colocar aqui, hoje a nossa aula é bem simples, nós vamos fazer somente um exercício que vai ajudar a gente a decorar essas formulinhas aqui, memorizar essas formulinhas aqui e colocar os números, cada um no lugarzinho que tem que ser na fórmula, tá? Então vamos lá. Dadas as funções horárias das posições, ó, tudo S, tá vendo? S, S, S. Então, dadas as funções horárias das posições de um móvel no sistema internacional, o que é mesmo sistema internacional? Já falei em outras aulas, vou repetir. Sistema internacional, pessoal, posições em metros, velocidades em metros por segundo, tempo em segundos e aceleração em metros por segundo em cada segundo que passa. Ou seja, metro por segundo ao quadrado. Então, nesse exercício, ele vai te dar a equação da posição no movimento uniformemente variado e ele quer que a gente descubra a posição inicial, velocidade inicial, a aceleração e a função da velocidade, certo? Então, vamos legendar? Ó, então, dadas as funções horárias das posições, ou seja, eu vou te dar o S de um móvel no sistema internacional. Determine sua posição inicial, popular S0. Velocidade inicial, popular V0. Sua aceleração é o A. E encontre a função da sua velocidade. Ó, função da velocidade é isso aqui, ó. V igual V0 mais AT. V igual V0 mais AT. Só que aí nós vamos descobrir essa fórmula para cada uma das que estão aqui, certo? Professora, como é que eu vou saber que essa fórmula é de movimento uniformemente variado e não de movimento uniforme? Aí alguém poderia dizer, ah, tá na aula de MUV, então só pode ser de MUV. Não é esse o motivo, pessoal. Essas funções horárias aqui, ó, de posições, elas são de MUV porque olha como que ela é, ó, ela tem T ao quadrado. A função que o tempo tá ao quadrado, ó, a função que o tempo tá ao quadrado é a função do movimento uniformemente variado. Do movimento uniforme, que foi da aula anterior, é S igual a S0 mais VT. Ela acabaria aqui, ó, a fórmula, ó. Se a fórmula não tivesse esse T2, ó, se ela fosse menos 10 mais 5T, seria só de movimento uniforme. S0 mais VT. O S0 era o menos 10 e o V era 5.
Mas como tem o t ao quadrado, eu estou vendo que é uma fórmula de movimento uniformemente variado, tá? E aí, como é que coloca os números no lugar? Olha só. Como que a fórmula é? A fórmula é assim, ó. S é igual a S0 mais V0t mais metade de A vezes o tempo ao quadrado. Ó, essa é a fórmula, ó, do movimento uniformemente variado. Eu coloquei ela aqui embaixo, ó, da fórmula que eu dei com números. E agora, como é que eu faço para associar? Simples. Olha só. Esse é o S. Tá vendo aqui o S0? Ele tá no lugar de quem? Do menos 10, ó. O S0 é o menos 10. Quem que tá acompanhando o T na fórmula? Não é o V0? Quem que tá acompanhando o T aqui no número que na fórmula que eu dei? O 5. Então, o 5 é o V0. E aqui, ó, quem que tá acompanhando o T2 na fórmula? Não é metade da aceleração? E quem que tá acompanhando o T2 na fórmula que eu dei? O 3. Ou seja, metade da aceleração corresponde ao 3, certo? Então, vamos responder, ó. S0 é o menos 10, S0 é o menos 10, e aí não se esqueça, Sistema Internacional, posição tá em metros, não pode esquecer a unidade, tá? V0 é quem acompanha o T, então é o 5, então 5... No Sistema Internacional, a velocidade é em metros por segundo. Aceleração, cuidado agora, ó. Sabe por que cuidado? Porque aqui diz assim na fórmula, ó, que metade da aceleração multiplica o T2. E aqui em cima, quem multiplica o T2 é o 3. Então, o 3, ele é a metade da aceleração. Então, se a metade vale 3, quanto vale ela inteira? 6, né, pessoal? Ó, se a metade da aceleração é o 3, então a aceleração inteira é o dobro, porque não tem duas metades para formar uma coisa inteira. Então, se metade da aceleração é o 3, a aceleração inteira é 2 vezes 3, ou seja, 6. E no Sistema Internacional, a aceleração é em metro por segundo em cada segundo que passa. Sabe o que quer dizer isso aqui, ó? Que o A é igual a 6 metros por segundo ao quadrado? Quer dizer assim, ó, que a velocidade aumenta 6 metros por segundo a cada segundo que vai passando, tá? E aí a outra coisa que pergunta é a função da sua velocidade. Ó, a função genérica da velocidade no MUV é V igual a V0 mais AT. Então, para esse movimento, ó, V vai ser o V0, quem que é o V0? É o 5... mais o A, quem que é o A? É o 6, e o tempo fica na incógnita, fica na variável. Então, ó, V é igual, V0, olha aqui quem é o V0? 5, mais o A que é 6, vezes o T. Então, na fórmula ficam o V e o T. Pronto, era isso que era para fazer nesse exercício, tá? Vamos fazer outro item agora, vou dar uns 3 exemplos para vocês. Nesse outro item está escrito assim, ó, S é igual a 7 mais 20t2. Então, da mesma forma, eu posso afirmar que é um movimento uniformemente variado, porque a função da posição tem o t ao quadrado, tá bom? E aí, põe a fórmula aqui, ó, S é igual a S0 mais V0t mais metade da aceleração, tempo ao quadrado. Ó, essa é a fórmula. Fórmula do sorvetão. Coloquei ela aqui embaixo dessa que eu dei. Agora vamos associar. Vamos olhar para cima, ó. Olhando aqui para cima, ó. S igual. O 7 está no lugar do S0, ó. Então, o S0 é o 7. Agora, olha só. Esse 20 não está no lugar do V0. Porque esse 20 está com o T ao quadrado. Ah, e quem está com o T? Não tem ninguém com o T aqui, ó. Com T sozinho não tem. Só tem com T ao quadrado. Então, quem está com o T ao quadrado é sempre metade da aceleração. Então, metade da aceleração, pessoal, é esse 20 aqui, ó. Ó, o meio A é o 20. E cadê o V0, professora? Não tem. Você viu que não tem o T na fórmula que eu dei? Se não tem, gente, é porque a velocidade inicial é 0. Quer dizer que saiu saiu do 0 e aí começou o movimento, tá? Então, vamos lá. Respondendo, ó.
posição inicial S0. Então, a posição inicial é o 7, que no Sistema Internacional é em metros. A velocidade inicial, ó, não tem nessa função, porque não tinha t, só tem t ao quadrado, então a velocidade é 0, a velocidade inicial. A aceleração, ó, presta atenção, metade da aceleração é 20. Então, quanto que é a aceleração inteira? O dobro de 20, 40 nas unidades do SI, metros por segundo ao quadrado. O que quer dizer uma aceleração de 40 metros por segundo ao quadrado? Quer dizer que a velocidade aumenta 40 metros por segundo a cada segundo que passa, certo? E aí, a equação da velocidade é, ó, V é igual a V0 mais AT. Então, V é igual a V0, que é 0. Se é 0, não precisa pôr, tá bom? Mais A, que é 40T. Então, aqui não vai colocar 0 mais 40T, põe só 40T, porque 0 mais 40 vai dar 40, tá bom? Mais um exemplo aqui, pessoal, ó. S é igual a menos T mais T2. Também é do movimento uniformemente variado. Como é que eu sei? Porque tem o T2 na função horária. Aí escreve a equação, ó. S é igual a S0 mais V0T mais metade da aceleração tempo ao quadrado. Essa é a fórmula do movimento uniformemente variado para posições. Agora vamos lá. Esse é o S. O S0 é aquele número que está sozinho, sem letra nenhuma, sem T e sem T2. Tá vendo, ó? Tem algum número sozinho aqui que está sem T e sem T2? Não. Então, isso quer dizer que o S0 é 0. Quer dizer que ele saiu do início das posições, pessoal. Tá bom? Agora, o V0 é aquele número que multiplica o T. Então, olha o T aqui em cima, ó. Quem é o número que está aqui acompanhando com ele? Não tem número, professora? Tem o menos 1. É que o 1 é invisível, não precisa colocar, mas é o menos 1. Então, ó, o V0, pessoal, é o menos 1. Agora, cadê? Quem é o número que acompanha o T2 aqui, ó? É o 1 invisível também. 1T2. Quando não tem número junto com a letra, é o número 1. E aqui, quem que multiplica o T2? É metade da aceleração. Então, a metade da aceleração vale 1. Certo? Então, vamos lá. Então, respondendo, ó, S0, posição inicial, então, como não tinha número sozinho, é 0. Velocidade inicial é o número que estava junto com o T. Então, olha para cima, é o menos 1. Então, é menos 1 unidade metro por segundo. Aceleração, turma, ó, metade da aceleração vale 1. Então, se a metade é 1, quanto que é a aceleração inteira? É o dobro de 1. Que é 2 metros por segundo ao quadrado, que é a unidade no SI, certo? E a equação da velocidade, que é V igual V0 mais AT, então V igual V0, quem que é o V0? Menos 1, mais a aceleração, que é 2 vezes o T, então essa que é a função da velocidade, certo? E um último exercício aqui pra gente terminar essa aula. Ah, não, ainda tem 2, desculpe. 2, eu escolhi 2. Vamos lá, mais 2 então. Mais um aqui. Olha, esse não tem nada, professora. Tem, ó. Tem o T2, é movimento uniformemente variado, tá bom? E aí vamos colocar os esquemas, ó. A fórmula é S é igual a S0 mais V0 vezes o tempo mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então agora cuidado, ó. Olha para cima. O S tá aqui. Cadê o número sozinho sem letra? Não tem. Então, isso quer dizer que o S0 é 0. Cadê o número que acompanha o T sem quadrado? Ó, não tem. Na equação que eu te dei, o único que tem é o T ao quadrado. Não tem nenhum só com T. Então, se não tem ninguém só com T, é porque o V0 também é 0. Agora, com T ao quadrado tem, ó. E lembre que metade da aceleração é o número que acompanha o T ao quadrado. Então, se metade da aceleração é 2, a aceleração inteira é o dobro de 2, 4. Então, vamos responder, ó. S0, 0. V0, 0 também. Aceleração, ó, metade dela é 2. Então, ela inteira é 4. Unidade da aceleração,
metros por segundo ao quadrado. E a equação da velocidade, lembra que V igual V0 mais AT. V igual V0 é 0, então não precisa pôr, mais A, que é 4, vezes o tempo, tá? Então, não precisa colocar 0 mais 4t. Quando é 0, pula, põe só o 4t, certinho? E agora sim, o último exemplo, esse aqui bem mais completinho, ó. Também é movimento uniformemente variado. Como é que a gente sabe? Porque tem t ao quadrado, não tem só t. Aí vamos lá, a fórmula mesmo é S é igual a S0 mais V0t mais metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então vamos lá, associando, ó. S, ó, o S0 é o número sozinho, ó, é o 2. O V0 é o número do t, então o V0 aqui é o menos 4, porque é o número que acompanha o t. A aceleração tá assim, ó, metade dela vale 7. Então, se a metade dela vale 7, ela inteira vale o dobro de 7, 14. E aí vamos responder bonitinho, ó. Então, S0, é só olhar aqui, 2 metros, posição inicial 2 metros. Velocidade inicial, olha lá em cima, menos 4 metros por segundo. O que quer dizer uma velocidade negativa mesmo? Quer dizer que o movimento é retrógrado, é para trás. Se a estrada é para lá, a pessoa está indo ao contrário, tá bom? A aceleração, ó, metade é 7, então ela inteira é 14 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada segundo que passa, a velocidade aumenta 14 metros por segundo, certo? E a equação da velocidade, que é V igual a V0 mais AT, no lugar do V0, a gente põe o menos 4. Mais a aceleração é 14, então mais 14 vezes o tempo, certo? Então, nessa aulinha de hoje, eu expliquei para vocês o que é um movimento uniformemente variado, qual é a diferença que tem entre ele e o movimento uniforme, e aprendemos a equação horária das posições e a equação da velocidade. E aí, aprendemos a identificar, quando é dada uma equação, quem é quem. Quem é o S0, quem é o V0, quem é a aceleração e qual é a equação da velocidade. Tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima.